Olá, muito boa tarde. Adensam-se os conflitos entre israelitas e palestinianos, provocando um número crescente de vítimas. Um tema para a análise que lhe propomos daqui a pouco, contando com a presença do jornalista da Renascença, Filipe Avilés. Para já recordarmos os acontecimentos da Semana do Papa, que não esqueceu a situação na Terra Santa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. As crianças não pertencem a nenhuma guerra. Na Terra Santa, como em tantos lugares do mundo, contudo, são as primeiras vítimas dos conflitos armados. Uma situação inaceitável que levou o Papa a lançar um forte apelo às autoridades de Israel e da Palestina, pedindo também a ajuda da comunidade internacional. Seguo com grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa. In questi giorni violenti scontri armati tra la striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione. Numerose persone sono rimaste ferite e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini. E questo è terribile, è inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. É um tema presente nas preocupações do Papa desde o início do seu pontificado, as consequências da crise demográfica na Itália e na Europa. Francisco quis por isso marcar presença no arranque dos Estados Gerais da Natalidade, convocados pelo presidente do Fórum Italiano das Associações de Famílias. Segundo dados divulgados em 2020, a Itália tem a taxa de natalidade mais baixa da União Europeia. Portugal é o quinto país nesta lista, com 8,4 nascimentos por cada 1000 habitantes. Anche oggi ci troviamo in una situazione di ripartenza, tanto difficile quanto gravida di attese. Non possiamo seguire modelli miopi di crescita, come se per preparare il domani servisse solo qualche frettoloso aggiustamento. No? Le cifre drammatiche delle nascite e quelle spaventose della pandemia chiedono cambiamento e responsabilità. Na reta final do ano, Laudato Si, a Igreja Católica vive uma semana dedicada à encíclica ecológica e social do Papa Francisco. O Movimento Católico Global lançou a petição Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis para que os líderes políticos travem o aquecimento global nos encontros do clima que decorrem em 2021. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Uma nova equipa para dinamizar um setor fundamental na Igreja e na sociedade, a Pastoral do Turismo. A apresentação da nova direção da Obra Nacional da Pastoral do Turismo aconteceu no Algarve, no Santuário da Mãe Soberana. Um local emblemático de uma diocese que acolhe turistas ao longo de todo o ano e em grande número. O padre Miguel Neto coordena este setor da pastoral no sul do país e agora é-lhe confiado todo o território nacional no que à pastoral do turismo diz respeito. E quando se trata de indicar uma prioridade, elege a proximidade e capacidade de mostrar o património religioso a quem o quer visitar.
maior proximidade com as dioceses e através das dioceses com as paróquias, no sentido de nós vimos neste período de confinamento que há necessidade de abrir as igrejas às pessoas, que vai haver uma redescoberta, já há uma redescoberta do interior de Portugal e que é necessário abrir as igrejas e para isso é necessário que as igrejas estejam preparadas para as pessoas que chegam para visitá-las e que a procura da chave da igreja a alguém que esteja próximo não é viável. Necessário é também a identificação do que se visita e do que se vê. Que é necessário preparar a igreja com circuitos, com informação turística, com roteiros e que se calhar e que é possível através dessa procura mostrar o interesse pela cultura e quer religiosa, quer o interesse pelo património material e imaterial e pelo sítio. Não concebo a dinamização das igrejas. Toda a parte económica que foi aqui falada, toda a parte espiritual, a simbiose entre a parte económica e espiritual pode ser através do turismo. Não é o único meio, mas pode ser através do turismo. Cabe a esta obra fazer um importante papel e tem uma responsabilidade importantíssima de divulgar, preservar a identidade de um espaço que é muito concreto, muito preciso, uma identidade que está associada à Igreja Católica. A direção da Pastoral do Turismo, a nível nacional, é composta por técnicos do setor que estão atentos às lacunas que existem e dispostos a ajudar a preparar os ambientes da Igreja Católica para acolher quem os quer visitar, certos de que há um déficit de ofertas para procuras crescentes. Há déficit. É importante, logo começa pelas igrejas abertas. Nem todas as igrejas estão abertas, nem toda a gente que consegue mostrar o património e, portanto, eu acho que há esse déficit. Por isso é que vamos batalhar muito na questão da formação, uma questão essencial, unir a comunidade local, e a comunidade local quer-se dizer não só as pessoas que vivem e que cuidam da igreja, mas também as pessoas que vivem nas localidades, como também depois a outra comunidade que é local, como as universidades, como as câmaras municipais, toda a comunidade que tem um interesse naquele ponto turístico. Setor muito relevante para Portugal, o turismo é assumido pela Conferência Episcopal Portuguesa como uma forma de promoção do encontro, como meio de valorização de quem visita e de quem acolhe. Promover o encontro de culturas entre pessoas que nos visitam e de pessoas que recebem, que acolhem, o conhecimento que é preciso ter do património artístico que nós temos em Portugal, também, obviamente, do património natural e da paisagem, do sol, tudo isso, mas a capacidade de acolhimento que é feito com sensibilidade cristã. O que é preciso sempre mais é sensibilizarmos as nossas comunidades paroquiais com os seus párocos sobre esta realidade e sobre a riqueza que eles têm, de que são herdeiros e ao mesmo tempo são portadores dessa riqueza, que é o património que eles herdaram e que eles receberam daqueles que os precederam, um património religioso que está presente nas nossas igrejas, nas nossas festas, no modo como celebramos a fé, também a nível, sei lá, das festas populares. Um setor com expectativa de retoma perante a chegada de muitos turistas e também com a nova dinamização que é esperada da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Eu saio daqui bastante animado porque vejo que o Padre Miguel conseguiu a nível nacional uma boa equipa, uma equipa geograficamente diversificada, não é? Que vai desde de Bragança até o Algarve, e também pessoalmente muito rica a nível da preparação das pessoas e dos elementos em diferentes áreas, todas ligadas ao turismo. E isto, dá-me, a mim, pessoalmente, a esperança em relação ao seu trabalho, ao seu serviço, de que o Algarve também vai usufruir, como irá usufruir todas as outras dioceses. Nós tivemos, no ano 2019, muitos milhões de pessoas a visitar Portugal e, com certeza, esperamos de facto que as condições o permitam, que nos próximos tempos, e já neste verão, possamos de novo retomar este acolhimento, que é uma realidade que enriqueceu o desenvolvimento da sociedade no século XX e agora no século XXI.
a participação da Igreja Católica através da Pastoral do Turismo na retoma da indústria após a pandemia é a linha de ação que a nova direção tem pela frente e foi o tema que marcou os debates na apresentação da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. E para acompanhar estes e outros acontecimentos, siga o portal da agência Eclésia em agência.eclésia.pt. E agora, na análise aos acontecimentos da semana, o nosso foco coloca-se hoje na Terra Santa e começamos com a análise que o Patriarca Latino de Jerusalém faz a estes recentes conflitos. Experiencing in these days is terrible, but is a consequence of a long period of a culture of contempt. There are no equal rights for all. There are citizens of Series A and B, and we see this very clearly in the infrastructure, in the life, in the rights, occupation and rights and settlements and so on, things that we already know and we are tired to repeat completely, but unfortunately that are the everyday life. We Christians are called to build a society where love, respect and mutual understanding are the basis. This is the first vocation of us Christians of Holy Land. We religious leaders, we should, not just Christians, also Muslims and Jews, we all have to teach to respect the others, even if they are different from us. And the political leaders should stop talking against the others and build a society where everyone has the equal rights and equal duties. Comentário agora do jornalista da Renascença, Filipe Avilés, que está connosco. Muito boa tarde. Obrigado pela tua presença. Antes da análise a estes conflitos das últimas semanas, pedia-te que nos contextualizasses esta guerra que já dura há tantas dezenas de anos. Há demasiado tempo. Há demasiado tempo. Exatamente. E cujas raízes remontam para tempos bíblicos, não é? Pois. Portanto, temos aqui a situação da Terra Santa, considerada santa por cristãos, judeus e muçulmanos. Todas estas religiões têm presença nesta Terra Santa há muito, muito tempo, mas que é, biblicamente, a pátria dos judeus. E, assim, as raízes mais imediatas deste conflito remontam ao pós-Segunda Guerra Mundial, quando se procurou uma solução para a questão judaica, já havia um grande movimento sionista entre os judeus, que conseguiu alguns aliados também no Ocidente, e conseguiu-se que este território, portanto, que tinha sido o Império Otomano, tinha passado a ser um protetorado, neste caso britânico, fosse entregue aos judeus para terem uma pátria. Foi assim que se fundou o novo Estado de Israel. Para o fazer foi preciso, e para garantir a identidade judaica do Estado de Israel, sem a qual não faria sentido existir o Estado de Israel, foi necessário, achou-se conveniente, ocupar territórios de povos árabes que já lá estavam. E, portanto, logo ali nasce um problema. O problema agrava-se quando, unidos numa inimizade contra Israel, vários países vizinhos se unem para tentar atacar Israel e acabar com o Estado de Israel. Israel vence essas guerras, alarga o seu território e, portanto, o problema vai-se agravando com mais território ocupado, mais povos que não estão contentes por estar no Estado de Israel ou dominados pelo Estado de Israel, encontrando-se nesse Estado, e cria-se um ciclo vicioso que perdura até hoje e que não parece ter fim à vista, pelo menos não parece ter uma solução óbvia à vista. A solução de dois povos, dois Estados, duas nações, poderá não ser a solução? Bom, já começámos a ouvir esses comentários também, não é? Temos ouvido isso, aliás, a Santa Sé tem defendido sempre essa posição. A solução de dois Estados, dois povos, dois Estados, pode fazer sentido, tem que ser dois Estados viáveis. Portanto, neste momento o que temos temos a autoridade palestiniana dividida, não é? Entre uma parte na Cisjordânia, outra parte que controla a faixa de Gaza. O Hamas, que é quem está a travar esta guerra com Israel neste momento,
É um grupo, não há outra forma de o descrever, é um grupo terrorista, é um grupo fundamentalista islâmico, é um grave problema, e procura, quer dizer, a sua razão de existir é a guerra contra Israel, e pretende a total destruição de Israel, e é apoiada por países que pretendem a total destruição de Israel. Portanto, a guerra que o Hamas pretende não interessa aos palestinianos que querem a paz, não interessa a Israel. Mas a paz que Israel pretende também não interessa muito aos palestinianos, porque para Israel convém ter uma Palestina subjugada, sufocada, porque... E cada vez mais circunscrita, enclausurada, exatamente, aquele muro que foi... Isto é um paradoxo, não é? Porque nós vemos aquele muro que foi construído há vários anos e que divide aldeias e torna praticamente impossível a vida de muitos palestinianos que querem trabalhar num sítio, não conseguem chegar aos trabalhos, não conseguem chegar aos empregos, e de volta à casa, torna-lhes a vida praticamente impossível. Por outro lado, os israelitas contrapõem que desde que foi construído o muro, nunca mais houve atentados daqueles que havia quase diariamente, e nós lembramos disso, em Israel. Portanto, enquanto não houver aqui uma mudança radical de mentalidade, o que obviamente é muito difícil, não é? Sim, porque as situações de conflito tendem a fazer sobressair as fações mais extremistas de ambos os lados. Enquanto isso não acontecer, não se antevê uma paz, mesmo uma paz com uma situação de dois povos, dois Estados. Na prática pode existir, mas sempre com um dos Estados muito subjugado e com uma vida muito difícil, o que também só augura problemas. E nestes conflitos mais recentes, das últimas semanas, estão na sua origem, para além, de facto, do confronto com o Hamas, mas estão também na sua origem a fragilidade política em que está o Estado de Israel e em que está o primeiro-ministro israelita? Bom, é impossível não pensar que isso possa ser um fator, não é? Netanyahu está rodeado de casos de corrupção, sempre ali a tentar gerir coligações e alianças frágeis no Parlamento, a precisar de agradar às fações mais extremistas da direita israelita também, os ultra-ortodoxos e os que pretendem uma Eretz Israel, não é? Uma ocupação, que toda aquela zona seja Israel. Promove-se assim a formação de novos colonatos, que por sua vez vão tornar ainda mais insustentável a vida dos palestinianos que são expulsos ou que veem a sua existência diária muito mais circunscrita e portanto, é fácil pensar que Netanyahu, para distrair de todas estas situações, também lhe interessa um conflito em que necessariamente o grosso das vítimas serão palestinianos, embora de facto o Hamas esteja a lançar rockets sobre Israel e portanto Israel está-se a defender desses ataques. Seria bom Israel perceber que, embora tenha o direito de defender, mesmo saindo da área jurídica, não é, do direito internacional, a nível de imagem e de relações públicas, por assim dizer, estes ataques à Palestina, o facto de causarem tantas vítimas, muitas vítimas civis, que é também o que o Hamas pretende, porque sabe que assim consegue fortalecer a sua posição, mas enfraquece a imagem de Israel a nível internacional. E isso está-se a começar a tornar um problema relativamente grave. E por isso é que a comunidade internacional também está cada vez mais a apelar ao fim destes conflitos e a envolver-se de forma muito determinada. Os Estados, pelo menos os Estados ocidentais, tendem nas suas mensagens sempre a reafirmar a necessidade, o direito à existência de Israel, o direito à existência de Israel em paz e com as suas fronteiras, etc. Mas a opinião pública, aos poucos e poucos, e como é natural, não é? Porque as pessoas tendem para isso, vai-se ligando àqueles que parecem ser os mais indefesos, as vítimas, não é o Hamas, mas são os palestinianos que depois acabam por sofrer, tanto com os ataques do Hamas e por viverem subjugados pelo Hamas, que é um grupo terrível, e também pelos ataques israelitas. Isto levou a uma situação muito bizarra que nós podemos ver hoje em dia, que é uma polarização política deste problema a nível mundial, em que, de repente, para ser direita tem que se apoiar Israel, para ser de esquerda tem que se apoiar a Palestina, independentemente de estar lá o Hamas, que é contrária a tudo o que sejam os valores que a esquerda, pelo menos, costuma dizer defender. Isso também é uma coisa que não nos faz bem. Portanto, da nossa parte, nos países ocidentais, convinha olhar para isto, perceber que não há uma solução fácil. Não há aqui, isto não é um problema preto e branco, não há bons e maus, não é assim tão simples, e que não faz sentido olharmos para um problema
extraordinariamente complexo na Terra Santa pelo prisma fácil da esquerda-direita. Não ajuda ninguém, não ajuda os palestinianos, com certeza, nem os israelitas. E que presença tem o tema religião na situação atual? Sendo que está na origem, continua a estar também nos dias de hoje. É um tema omnipresente. Porque é identitário daquele povo, exatamente, não é? Exatamente. E é um daqueles casos, quer dizer, muitas vezes nós ouvimos as pessoas a dizer as religiões, a verdadeira religião é a paz. A religião é um universo e é um tema muito complexo e tem um potencial de conflito também muito grande. Isso, não há problema nenhum em admitir isso. Claro que nós devemos tentar dar voz e apoiar as vozes religiosas e as figuras religiosas que querem apelar à paz, porque isso está no interesse de todos. Mas é natural que, havendo uma justificação religiosa para o conflito, é muito mais fácil levar as pessoas a combater. Vemos isso a acontecer. Em situações de extremismo, não é? Em concepções extremas. Exatamente. Temos aqui duas, essencialmente, não é? Porque entre os palestinianos também há uma comunidade cristã importante, em Gaza não tanto, na Cisjordânia ainda, historicamente muito importante. Temos duas religiões abraâmicas, o judaísmo e o islão, que nos últimos anos têm, por causa da situação de Israel, têm estado em conflito quase permanente. Faltava aqui, se calhar, e esta é uma área que é de particular interesse para mim, uma concepção comum sobre o perdão, que não existe. Nós, às vezes, os cristãos tendemos a pensar que toda a gente pensa da mesma forma sobre o perdão, mas não é verdade. E há uma concepção cristã do perdão que não é igual à concepção islâmica e não é igual à concepção judaica, que também não são iguais entre si. E, portanto, o que nos apetece dizer aqui é que faz falta um novo começo, faz falta uma atitude de perdão, dizer o que está para trás, temos que começar de novo, entender que somos seres humanos, dignos, criados à imagem de Deus e temos que procurar viver em paz. Mas esse conceito de perdão que nós estamos habituados a ver não existe para os judeus e não existe para os muçulmanos. Não temos tempo agora para entrar nos detalhes, mas torna tudo isto bastante mais difícil também. Agora, a questão religiosa está sempre presente e serve muitas vezes de faísca, como serviu agora, para relançar este conflito, infelizmente. Infelizmente que está a acontecer. Filipe, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado. E pela contextualização das notícias que vemos, infelizmente, todos os dias. Mais logo, regressamos à sua companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.